Sanford Gibbons como Padre Finney. Sanford Gibbons nasceu em 5 de setembro de 1933 em Kansas City, Missouri. Aos 60 anos, ele interpreta o Padre Finney, o padre compassivo que traz raros vislumbres de esperança e compaixão ao violento e sem lei oeste. Para Gibbons, o papel é mais do que um trabalho, é uma fonte de conforto, um reflexo de suas próprias lutas e resiliência silenciosa. Desde jovem, Gibbons se sentiu preso às rígidas expectativas de sua família religiosa. A devoção deles o moldou de muitas maneiras, mas também o fez ansiar por liberdade, por uma maneira de se expressar além dos limites rígidos que lhe eram impostos. Atuar era sua fuga, sua chance de respirar. No início de sua carreira, pequenos papéis em Alfred Hitchcock Presents e outras séries de televisão dos anos 1960 sinalizavam um futuro brilhante. Mas Hollywood, ele descobriu, era tudo menos gentil. A constante incerteza quanto aos salários, a competição acirrada e a luta constante por papéis significativos o desgastaram gradualmente. Em momentos de fraqueza, ele recorria ao álcool em busca de consolo. Mas, em vez de conforto, o álcool só aumentava seu fardo, lançando uma sombra sobre sua vida por muitos anos. Gibbons logo encontrou o amor e se casou com a atriz Grace Williams. Por um tempo, pareceu que conseguiriam construir algo sólido e estável em um mundo incerto. Mas o estresse de longas separações, papéis pequenos e sofrimento pessoal os separou. O divórcio partiu seu coração e, embora amasse profundamente seus dois filhos, a distância entre eles aumentou com o tempo, deixando-o com arrependimentos persistentes para o resto da vida. Mais tarde, ele se casou novamente, na esperança de um novo começo. Mas as cicatrizes emocionais de suas lutas anteriores permaneceram, e a solidão nunca desapareceu completamente. Não importa quantos papéis espirituais ele tenha desempenhado ou quantas palavras reconfortantes tenha dito na tela. Em seus últimos anos, à medida que o brilho de sua fama se esvaía, Sanford Gibbons escolheu um caminho mais tranquilo. Ele se estabeleceu no Arizona, onde escreveu, compartilhou seu conhecimento em aulas de atuação e passou os dias refletindo sobre os sonhos que perseguiu, os triunfos que alcançou e os sonhos que perdeu. Em 29 de dezembro de 2018, aos 85 anos, Gibbons morreu de ataque cardíaco em sua casa em Phoenix. Sua fortuna, estimada em quase $1 milhão, era modesta para os padrões de Hollywood. Powers Booth como Curly Bill Brocious. Powers Booth nasceu em 1º de junho de 1948 na cidade pobre de Snyder, Texas. Aos 45 anos, ele interpretou o feroz e carismático Curly Bill Brocious, um fora-da-lei implacável que causou estragos no Velho Oeste. A atuação de Booth foi mais do que um papel. Refletiu um homem que parecia forte e resiliente por fora, mas secretamente lutava contra demônios interiores e uma profunda solidão. Os primeiros anos de Booth foram repletos de perdas. A morte do pai deixou um vazio que nada poderia preencher. Sua dor alimentou sua determinação de superar as circunstâncias. Ele se destacou na escola, nos esportes e, eventualmente, encontrou sua vocação nas artes. Sua grande chance veio em 1980 com Tragédia na Guiana, A História de Jim Jones, que lhe rendeu um Emmy, mas a fama também trouxe novos desafios. Booth foi escalado para papéis sombrios de vilões. Os personagens com os quais ele se identificava gradualmente consumiam seu espírito e o arrastavam para uma depressão silenciosa. À primeira vista, a vida pessoal de Booth parecia estável. Ele passou quase 50 anos com Pam Cole, sua namorada da faculdade, e juntos criaram 2 filhos, Paris e Preston. Por trás do glamour, porém, Booth passava longos períodos longe da família, pois as exigências da carreira criavam distâncias invisíveis. Na tela, ele parecia autoritário e frio. Fora das telas, ele enfrentou longas noites de solidão e insegurança. Em seus últimos anos, Booth lutou silenciosamente contra um câncer de pâncreas. Apesar da saúde debilitada, ele se dedicou de corpo e alma aos seus últimos papéis em Nashville e Agents of S.H.I.E.L.D. Em 14 de maio de 2017, Powers Booth faleceu aos 68 anos em Los Angeles. Seu patrimônio líquido foi estimado em $8 milhões, uma quantia modesta para uma vida inteira de trabalho. Val Kilmer, como Doc Holliday. Val Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles. Aos 33 anos, ele cativou o público com sua interpretação de Doc Holliday, um lendário pistoleiro lutando contra a morte e a perda. O papel foi mais do que uma simples atuação. Refletiu a própria jornada tumultuada de Kilmer pela fama, pela desilusão amorosa e pela resiliência. A dor acompanha Kilmer desde a infância. Quando criança, ele perdeu seu irmão mais novo, Wesley, em um acidente de afogamento, uma tragédia que deixou cicatrizes profundas. Essa dor moldou a sensibilidade e a profundidade de Kilmer, mas também o tornou reservado e silenciosamente solitário. Rapidamente alcançou a fama em Hollywood com papéis impressionantes como Iceman em Top Gun, 1986,
e Jim Morrison em The Doors, 1991. No entanto, por trás dos holofotes, Kilmer continuou a lutar para se afirmar e escapar da sombra de seus papéis anteriores. Seu casamento com a atriz Joanne Whalley, outrora um farol de luz em um período turbulento, terminou em 1996. Rumores de tensão no set, conflitos profissionais e dúvidas sobre a fidelidade mútua causaram um rompimento no relacionamento, e a separação deixou Kilmer lutando contra a depressão e se distanciando dos filhos e de si mesmo. Sua carreira foi ainda mais desafiada por conflitos com diretores e colegas de elenco em filmes como A Ilha do Doutor, Moreau e Batman Eternamente, o que lhe rendeu a reputação de inacessível, apesar de seu talento inegável. A maior batalha de Kilmer aconteceu em 2015, quando foi diagnosticado com câncer na garganta. A doença roubou-lhe a voz grave e característica, levando-o a cirurgias dolorosas, quimioterapia e uma vida como um tubo de traqueostomia. Embora tenha feito um retorno emocionante como Iceman em Top Gun, Maverick, de 2022, seus últimos anos foram marcados por uma batalha silenciosa e corajosa contra a doença e a solidão. Em 1º de abril de 2025, Val Kilmer faleceu aos 65 anos, encerrando uma vida de glória e dor. Ele deixou um patrimônio líquido estimado em uns 25 milhões, grande parte dele proveniente de papéis icônicos que continuam a inspirar. O legado de Kilmer continua sendo uma prova de sua paixão pela arte e do alto preço que ela representa para persegui-la com dedicação inabalável. Kurt Russell como Wyatt Earp. Kurt Russell nasceu em 17 de março de 1951 em Springfield, Massachusetts. Aos 42 anos, ele interpretou Wyatt Earp, um lendário policial do oeste americano, uma figura dura e moralmente conflituosa. O papel refletia elementos da própria vida de Russell, uma longa carreira marcada tanto pelo sucesso público quanto por desafios pessoais. Filho do ator Bing Russell, Kurt foi cercado pela fama desde cedo. As expectativas de que ele seguisse os passos do pai tornaram sua infância ao mesmo tempo brilhante e sufocante. Romper com a imagem de estrela mirim da Disney, conhecida por filmes como O Computador Usava Tênis, não foi uma tarefa fácil. Mesmo depois de deixar sua marca em filmes de ação como Fuga de Nova York e O Enigma de Outro Mundo na década de 1980, ele frequentemente se sentia encurralado, ansiando por papéis mais complexos. Sua vida pessoal também foi turbulenta. Seu primeiro casamento com Hubley terminou em 1983, em meio a pressões profissionais e uma relação de confiança abalada. A separação deixou Russell às voltas com a dor de uma família desfeita e o desafio de criar seu filho, Boston, enquanto conciliava as exigências da carreira de ator. A morte de seu pai em 2003, um homem que havia sido sua maior inspiração, forçou Russell a um período de reflexão silenciosa sobre suas prioridades, seu legado e seu lugar na família e no cinema. Apesar da dor, Russell encontrou um amor duradouro com Goldie Hawn. Juntos, construíram uma família unida de 4 filhos e um lar acolhedor, mesmo enquanto ele lidava com as pressões da paternidade pública. Nos últimos anos, com papéis em Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood, Russell escolheu papéis que honram sua trajetória e o legado cinematográfico que preza. Hoje, aos 74 anos, Kurt Russell continua sendo um ícone reverenciado de Hollywood. Seu patrimônio líquido é estimado em quase 100 milhões, um testemunho de uma carreira que abrange mais de 6 décadas e inclui sucessos inesquecíveis, de Fuga de Nova York a Crônicas de Natal. Acima de tudo, ele é lembrado como um ator resiliente que sabe equilibrar paixão e responsabilidade, reinventando-se constantemente em cada papel. Bill Paxton como Morgan Earp. Bill Paxton nasceu em 17 de maio de 1955 em Fort Worth, Texas, aos 38 anos. Paxton interpreta Morgan Earp, o caçula da família Earp, um pistoleiro íntegro e otimista, forçado a enfrentar uma tragédia inevitável em meio ao derramamento de sangue no Oeste. Assim como seu personagem, Paxton é um homem cheio de energia que frequentemente enfrenta a adversidade em silêncio. A infância de Paxton foi marcada pela instabilidade. Sua família se mudava com frequência devido a dificuldades financeiras, deixando o jovem Bill com uma persistente sensação de insegurança. Essa solidão e essa turbulência alimentaram um desejo intenso de provar seu valor, mas seu caminho para o sucesso não foi nada fácil. Antes de ser aclamado por filmes como Apollo 13 e Twister, Paxton era constantemente rejeitado, lutando com papéis coadjuvantes, desde um bandido anônimo em O Exterminador do Futuro até um soldado em pânico em Aliens, enquanto lutava por seu lugar em Hollywood. Em casa, a vida nem sempre era tão tranquila quanto parecia. Apesar de ter encontrado o amor com sua namorada de infância, Louise Newberry, e de ter criado 2 filhos, James e Lydia, Paxton lutava contra as pressões de conciliar a família e as exigências da carreira. Os longos anos longe de casa, a pressão de viver sob os holofotes e a ansiedade de ser limitado pesavam sobre ele.
Ele frequentemente confessava o medo da estagnação, temendo que cada vitória pudesse ser a última. A tragédia o atingiu no final de sua vida. Problemas cardíacos causados por febre reumática infantil forçaram Paxton a se submeter a uma cirurgia em 2017. Complicações da primeira cirurgia levaram a uma segunda cirurgia e, apenas 10 dias depois, em 25 de fevereiro de 2017, Paxton morreu repentinamente de um derrame aos 61 anos. Suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park. Ele deixou um patrimônio estimado em 25 milhões, uma quantia adequada para uma carreira distinta, mas sempre modesta. Harry George Carey Jr. nasceu em 16 de maio de 1921, na comunidade agrícola de Saugus, Califórnia. Aos 72 anos, assumiu o papel do xerife Fred White em Tombstone, um velho xerife gentil que se apega aos ideais de justiça em meio ao violento e caótico Oeste. Apesar de sua curta participação na tela, Carey Jr. teve uma atuação memorável, retratando um homem íntegro que luta pela lei e pela ordem, mas acaba sendo vítima de uma violência sem sentido. Quando criança, Carey Jr. viveu à sombra dos pais, a lenda do cinema mudo Harry Carey e a atriz Olive Carey. Crescendo em sets de filmagem, tornou-se parte da família cinematográfica de John Ford, aparecendo em clássicos como Os Três Padrinhos, 1948, e Rastros de Ódio, 1956. No entanto, ao longo da vida, lutou para ser visto como mais do que apenas o filho de Harry Carey, um rótulo que muitas vezes o impedia de estabelecer sua própria identidade. Sua vida pessoal também foi marcada por sofrimento. Seu casamento com Marilyn Fix parecia ter sobrevivido às tempestades das décadas. Mas, em 1989, a tragédia aconteceu quando seu filho mais velho, Steven, morreu repentinamente. A perda mudou Carey Jr., puxando-o para dentro e para longe do palco e da tela que outrora foram sua alma. Mesmo em papéis posteriores, como em O Máscara, de 1985, e De Volta para o Futuro Terceiro, de 1990. Seus olhos refletiam uma tristeza inconfundível. Em seus últimos anos, Carey Jr. se viu cercado de memórias. Seus velhos amigos do faroeste, John Wayne, Ben Johnson e John Ford, já tinham ido embora. Hollywood havia mudado, tornando-se um lugar onde ele não se sentia mais em casa. Em 27 de dezembro de 2012, Carey Jr. faleceu discretamente em um hospital em Santa Bárbara, aos 91 anos. Suas cinzas foram enterradas no Westwood Village Memorial Park. Com um patrimônio líquido de aproximadamente os 5 milhões, seu maior legado continua sendo sua dedicação inabalável ao cinema e aos ideais que ele tantas vezes retratou nas telas. Michael Biehn, como Johnny Ringo Michael Biehn, nascido em 31 de julho de 1956 em Anniston, Alabama, é um ator que causou forte impressão com seu papel como Johnny Ringo, um assassino frio e filosófico, no filme Tombstone, 1993, quando tinha 37 anos. Este papel, com seus confrontos tensos com Doc Holliday, interpretado por Val Kilmer, ajudou Biehn a consolidar sua imagem como um vilão inteligente e perigoso, mas também profundamente solitário. Nos bastidores, a vida de Biehn não foi menos turbulenta. Ele cresceu em um lar desfeito após o divórcio dos pais e desenvolveu um mundo interior complexo desde jovem, ansiando por reconhecimento, mas frequentemente evitando o brilho e o glamour de Hollywood. Embora tenha alcançado a fama com papéis icônicos em O Exterminador do Futuro, 1984, e Aliens, 1986, sua carreira declinou rapidamente devido a escolhas profissionais infelizes e a uma personalidade franca que não o tornou querido pela indústria cinematográfica. Ao mesmo tempo, o alcoolismo devastou a vida pessoal de Biehn, contribuindo para o fim amargo de seus 2 primeiros casamentos e deixando um profundo rompimento com os filhos desses relacionamentos. Biehn sofreu sua maior tragédia por volta de 2008, quando sofreu um derrame e passou por uma perigosa cirurgia cardíaca. O incidente o devastou física e mentalmente, mas também marcou um ponto de virada em sua recuperação. Desde então, junto com sua terceira esposa, Jennifer Blanc, e seu filho Dashiell, Biehn tem levado uma vida mais tranquila, concentrando-se em projetos de filmes independentes e inspirando jovens atores com sua própria história de vida. Em 2025, Michael Biehn tem 69 anos. Ele ainda está vivo, continuando a interpretar pequenos papéis em filmes de arte e, occasionalmente, dando aulas de atuação. Seu patrimônio líquido é estimado em 8 milhões de dólares, proveniente principalmente de sua pensão SAG e de seus genuínos esforços criativos, o que condiz com um artista que enfrentou bravamente tanto os holofotes quanto as sombras da vida. Don Collier como o High Roller, ainda vivo e bem. Don Collier nasceu em 17 de outubro de 1928, em Santa Mônica, Califórnia.
Aos 65 anos, ele apareceu em Tombstone como o High Roller, um jogador experiente e de sangue frio que observa o caos sangrento do oeste dos bastidores. Embora seu papel tenha sido breve, a atuação de Collier deixou uma impressão duradoura. Um homem temperado pela experiência, testemunhando silenciosamente a brutalidade de sua época, assim como sua própria vida tumultuada fora das telas. Collier cresceu durante os anos difíceis da Grande Depressão, quando a pobreza tomou conta de sua família e comunidade. Quando jovem, trabalhou incansavelmente em vários empregos, incluindo lenhador, marinheiro e agrimensor, lutando para sobreviver. Depois de servir na Marinha, decidiu seguir a carreira de ator, mas seus primeiros anos foram desafiadores. Sua longa batalha contra o alcoolismo e seu profundo medo do fracasso o levaram a perder muitas oportunidades, apesar de papéis notáveis em filmes como El Dorado, 1966, e A Carroça de Guerra, 1967. Sua vida pessoal também foi conturbada. Seu primeiro casamento com Sharon Knight terminou em divórcio, deixando-o lutando contra uma profunda solidão que nunca desapareceu, mesmo após seu segundo casamento com Mary Lou. Embora mais tarde tenha encontrado consolo na vida apresentando programas como The Desert Speaks e se apresentando solo, a tristeza persistiu, especialmente com a morte de amigos e colegas de seu auge, deixando-o perdido em memórias de uma era passada. Don Collier morreu de câncer de pulmão em 13 de setembro de 2021, em Harrodsburg, Kentucky, aos 92 anos. Ele deixou um patrimônio líquido de cerca de uns 3 milhões, uma quantia modesta para alguém que passou quase 7 décadas na indústria cinematográfica, mas um lembrete de um artista incansável que se dedicou silenciosamente, sem nunca buscar os holofotes, ao seu papel como Marshall Fred White. Robert Mitchum como narrador, Robert Charles Durman. Mitchum nasceu em 6 de agosto de 1917 em Bridgeport, Connecticut. Aos 76 anos, Mitchum dublou o narrador em Tombstone, com falas épicas, quase míticas, uma voz que refletia as tragédias que ele próprio havia vivenciado. A vida de Mitchum foi repleta de perdas e dificuldades. Seu pai morreu quando Mitchum tinha 2 anos, deixando o menino crescer na pobreza, vagando de cidade em cidade. Aos 16 anos, ele foi parar em um reformatório por uma infração menor. À noite, ele ficava acordado ouvindo o som dos trens de carga, relembrando os dias em que se agarrava aos vagões para encontrar trabalho. Essas experiências difíceis moldaram o caráter rude e cansado que ele trouxe para as telas. Em Fora do Passado, 1947, Mitchum era mais do que apenas um personagem. Ele vivia nas sombras da vida. Seu casamento com Dorothy Spence, seu amor de adolescência, inicialmente parecia prometer estabilidade. Mas a atração por Hollywood e a atração por belas colegas de elenco levaram Mitchum a uma série de casos com atrizes como Eva Gardner e Gene Simmons. Durante todo esse tempo, Dorothy suportou em silêncio, permanecendo ao seu lado por quase 60 anos. Tensões familiares e fracassos pessoais levaram Mitchum a se envolver ainda mais com a bebida e o cigarro, hábitos que acabaram cobrando seu preço. Em seus últimos anos, o corpo de Mitchum suportou o peso de sua luta constante. O câncer de pulmão e o enfisema gradualmente minaram a força do homem outrora alto. O físico outrora poderoso que cativara o público era agora uma sombra do que fora antes. Seus filhos, agora crescidos e dispersos, o abandonaram para enfrentar a solidão e os fantasmas de suas memórias. Em 1º de julho de 1997, Mitchum morreu dormindo, tendo apenas Dorothy, a mulher que testemunhara todos os seus triunfos e decepções, ao seu lado. Seu patrimônio é estimado em US$ 10 milhões, mas o verdadeiro legado de Mitchum não reside em sua riqueza, mas em suas atuações heróicas e comoventes, que continuam vivas no cinema e nos olhos de todos que viram seu olhar triste nas telas. Pedro Armendáriz Jr., como Padre Pedro Armendáriz Jr., nasceu em 6 de abril de 1940, na cidade do México. Aos 53 anos, ele apareceu em Tombstone como Padre Compaixão, um personagem gentil e compassivo que trouxe um toque de graça à dura fronteira. O papel era profundamente pessoal para Armendáriz Jr., refletindo a dor e as lutas silenciosas que marcaram grande parte de sua vida. Desde jovem, Armendáriz carregou o fardo de viver à sombra de seu lendário pai, Pedro Armendáriz Sr., e de sua mãe, Carmelita Bor Armendáriz. Apesar de aparecer em grandes filmes internacionais como Terremoto, 1974, e Licença para Matar, 1989, Armendáriz Jr. foi frequentemente relegado a papéis coadjuvantes, e seu talento nunca foi totalmente reconhecido. Com o tempo, essa frustração silenciosa cresceu, levando-o a lutar ao longo da vida para encontrar um lugar onde pudesse realmente brilhar, uma estrela que sempre pareceu fora de alcance. Sua vida pessoal também era repleta de saudade. 2 casamentos, primeiro com Carmen Patrícia Arrieta e depois com Carmen Salinas, trouxeram a esperança de uma vida tranquila.
Mas as exigências do trabalho, somadas às longas distâncias de casa, criaram uma distância irreparável. Quando apareceu em Amistad, 1997, e A Máscara do Zorro, 1998, essas distâncias já haviam se tornado abismos, e ele frequentemente se via sozinho em cidades estranhas, sobrecarregado pela culpa de um pai e marido que sentiam que ele havia fracassado. A maior tragédia aconteceu em seus últimos anos. Diagnosticado com câncer nos olhos, Armendariz Jr. enfrentou não apenas riscos à saúde, mas também a perda da visão, o dom que o unia à sua arte e à sua paixão. Embora tenha continuado a lutar, estrelando filmes como Era uma Vez no México, 2003, e A Lenda do Zorro, 2005. Sua saúde deteriorou-se gradualmente. A doença não só consumiu seu corpo, como também o assombrava com sonhos de papéis que jamais conseguiria. Em 26 de dezembro de 2011, Pedro Armendariz Jr. faleceu em Nova York, aos 71 anos. Deixou um patrimônio líquido de cerca de $4 milhões a ano, uma quantia modesta para uma vida inteira de dedicação. Foi enterrado ao lado do pai na cidade do México, encerrando um capítulo de uma vida de luta silenciosa e dedicação incansável às artes. Grant James como Dr. Goodfellow Grant James nasceu em 19 de junho de 1935 em Medina, Ohio, aos 58 anos. Interpretou Dr. Goodfellow em Tombstone, 1993. Um médico devotado no cruel oeste, indefeso enquanto o sangue corre ao seu redor. O papel, embora pequeno, era um verdadeiro reflexo de Grant James na vida real. Um homem quieto e persistente que frequentemente se mantinha à margem dos holofotes que almejava alcançar. A infância de James foi marcada pela dor de uma família desfeita e pela separação dos pais, que deixou profundas cicatrizes emocionais. Esse trauma de infância alimentou um desejo eterno por reconhecimento e amor. Apesar de contribuir para grandes projetos como Walker, Texas Ranger e ser reconhecido como um dos principais dubladores da comunidade de anime de Dallas, James permaneceu discretamente nos bastidores, um talento respeitado, mas nunca um nome conhecido. A luta constante para encontrar um emprego estável, os períodos de desemprego e a pressão para sustentar o peso o pesavam, muitas vezes deixando-o com baixa autoestima. Sua vida pessoal não foi menos turbulenta. Seu primeiro casamento, com Barbara Grant, terminou depois de 6 anos, e ele carregava consigo um sentimento de culpa pelo relacionamento frequentemente distante com os filhos, especialmente com a filha Susan, que o seguiu na carreira de ator, mas faleceu repentinamente em 2009, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Embora mais tarde tenha encontrado companheira em Julie Erickson, com quem foi mentor de inúmeros jovens artistas, a solidão continuou a assombrá-lo, especialmente com o afastamento de amigos e colegas. Perto do fim da vida, a saúde de James deteriorou-se. Ele vivia discretamente em Spokane, Washington, ocasionalmente trabalhando em novos projetos, mas passando a maior parte do tempo refletindo sobre o passado. Grant James faleceu em 23 de novembro de 2022, aos 87 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de $2 milhões, um valor modesto considerando seus mais de meio século de dedicação, mas seu verdadeiro legado vive na paixão que ele compartilhou com seus sucessores. Charlton Heston como Henry Hooker. Charlton Heston nasceu em 4 de outubro de 1923 em Illinois. Aos 70 anos, ele apareceu em Tombstone como Henry Hooker, um fazendeiro experiente e íntegro que discretamente auxiliou o xerife Wyatt Earp e seus homens na luta por justiça no Oeste sem lei. Embora Heston tivesse poucas falas, sua presença trazia um peso moral e uma força respeitosa que o público jamais esqueceria. Contudo, por trás daquela imagem majestosa, escondia-se uma vida repleta de sofrimento. A infância de Heston, marcada pela Grande Depressão, pelo divórcio dos pais e pela pobreza extrema, deixou uma cicatriz duradoura em sua psique. Quando criança, ele lutou com a mãe e o padrasto no interior de Michigan, onde a fome e o isolamento andavam de mãos dadas. Essa ferida nunca cicatrizou completamente, mesmo quando Heston se tornou um astro com seus papéis icônicos em Os 10 Mandamentos e Ben-Hur. Ironicamente, à medida que sua fama crescia, ele se distanciava cada vez mais das pessoas mais próximas. Apesar de ter sido casado com Lydia Clark por 64 anos e pai de Fraser e Holly, Heston frequentemente parecia distante da família, chafurdando na solidão de ser um herói na vida real. Ele recorreu ao álcool para aliviar as pressões e os vazios que a fama não conseguia preencher. Perto do fim da vida, Heston enfrentou sua própria escuridão. Perto dos 80 anos, em 2000, ele entrou em uma clínica de reabilitação. Pouco tempo depois, o Alzheimer se instalou, roubando-lhe as memórias que o definiam. Em 5 de abril de 2008, Charlton Heston morreu dormindo em sua casa em Beverly Hills, aos 84 anos. Ao seu lado estava Lydia,
que viu tanto a luz quanto a escuridão de sua vida. Seu patrimônio líquido foi estimado em 40 milhões, mas sua imagem, de herói nas telas e alma solitária na vida,